Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma decoração, uma modelagem à mão livre, para que vocês possam utilizar tanto no seu bolo quanto no seu cupcake, ou se você também preferir, pegar aquela sugestão do último vídeo que eu fiz para vocês de caixinha de doces. Você pode tanto usar o coraçãozinho quanto fazer a cabecinha neste modelo que eu ensinei aqui e também colocar no seu docinho. É uma modelagem simples, fácil de ser feita e eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer. Quando você fizer, me marca lá no Instagram para que eu possa ver e acompanhar também o que vocês estão aprendendo aqui nas aulinhas que a gente trabalha aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte aqui da nossa família, das confeiteiras apaixonadas por doces. E claro, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de confeitaria, que ajuda bastante aqui o canal. Curte o vídeo se você gostar e comenta aqui embaixo o que você achou. Se quiser deixar também uma sugestão do que você gostaria de aprender, deixa aqui nos comentários. Vamos lá! Eu vou começar aqui fazendo a cabecinha. Toda vez que a gente vai fazer uma modelagem mais alta, que precisa de uma estrutura, a gente começa pela cabecinha para ela secar. Minha massa tá com CMC, já está sovada. Preparei uma bolinha, dá uma leve achatadinha aqui, bem leve, que eu ainda quero que ela fique redondinha. E com o meu dedo, ó, com o meu dedão, eu vou marcar aqui quase na parte de baixo, ó. Vê que eu não tô marcando muito no centro, ó. Eu quero que a parte do sorriso fique bem pequenininha aqui. Alisa com o dedo, ó, pra deixar marcadinho. Como a minha massa tá com CMC, ela vai responder a forma que eu colocar. Ó, vai ficar assim, com essa profundidade. Alisa, e aqui na lateral é legal a gente dar sempre uma puxadinha pra fora, pra poder tirar a marca toda, assim, que ficar mais suave, suavizar aqui essa parte do rostinho, ó. Senão fica muito profundo, muito marcado. Suaviza, sempre trazendo pra fora, ó. Feita a marcação aqui, vou pegar a minha estequinha e vou marcar aqui o sorrisinho, ó. A divisão do narizinho, na verdade, né? Faço aqui um risquinho, ó, bem pequenininho, bem suave. Sempre dá uma passadinha com a mão pra dar uma suavizada. Ó. Vou colocar aqui um pouquinho pra baixo pra deixar bem arredondada essa parte aqui embaixo, ó. Que a boquinha fica bem pra baixo, ó. Puxando sempre pra forma que você quer que ela fique. No caso, eu quero que ela fique bem arredondada, seguindo pra parte de baixo, ó. Alisa bem. Deixa bem no formatinho que vai ficar no corpinho. Peguei aqui um pedacinho de massa cor-de-rosa, esse é um cor-de-rosa bem clarinho. Vou fazer o narizinho, para isso faz uma bolinha e um rolinho pequenininho. Ó. Vou passar a colinha de CMC aqui onde eu vou colocar o narizinho. Ó, passa bem pouquinho, se precisar tira o excesso. E coloca o narizinho aqui, bem na pontinha onde a gente iniciou o risquinho, ó. Coloca aqui, eu gosto de deixar sempre um formatinho como se fosse um coraçãozinho, um triângulozinho. Então, vem com a estequinha e dou uma leve apertadinha, ó, dos dois lados, aqui, um pouquinho em cima, pra ficar redondinho aqui nessa parte de cima. Ó. Fiz o narizinho, posso marcar os olhinhos. O olhinho eu vou fazer aqui nessa marcação, onde a gente fez a profundidade. Faço uma primeira bolinha pequenininha e faço do outro lado também. Veja se o lugar tá bom, que eu fiz uma bolinha bem pequenininha com a caneta. Você pode fazer com corante também, ou com uma miçanguinha, se você preferir. Se você for fazer com um pedacinho de massa, como eu já ensinei aqui no canal, você faz um buraquinho com uma estequinha e depois acrescenta uma bolinha de massa preta. E aqui eu vou abrindo, ó, como eu estou com a caneta, eu vou abrindo até ficar o tamanho que eu desejo, ó. Depois de fazer o olhinho, pode fazer a sobrancelha. Vem aqui nessa parte que tá mais elevada, ó, bem em cima dos olhinhos e faz 2 risquinhos, ó. Aqui já tá fofinho, ó, gente, o rostinho, né? É bem simples de fazer, se você for fazer pra caixinha de doce, já pode fazer e deixar pronto também.
Aqui eu vou fazer duas marcações, ó, dois furinhos, aqui na parte de cima, onde eu vou colocar a minha orelhinha. Como a minha orelhinha vai ficar de lado, eu coloco os dois furos até bem próximos, ó. Coloquei. Vou deixar ela secando sempre no formato que ela vai ficar no corpinho. Então, se a sua cabecinha vai ficar mais pra baixo, coloca sempre no formato mais pra baixo. Depois de fazer a cabecinha, eu vou fazer os pezinhos. E aí, a gente inicia o corpinho. Com a mesma massa, faço uma bolinha, um rolinho, deixando uma ponta mais gordinha, ó. E aí, eu coloco sobre a minha bancada, pressiono um pouquinho e vai fazer a patinha, ó. Vai ficar assim, mais gordinho embaixo. Faço as duas, pros dois pezinhos, e aí eu já posso colar na minha base. Se você for fazer para colocar num bolo, você pode começar a montar em cima de um isopor para sustentar e ficar bem retinho. Passo colinha de CMC e vou colocar aqui a patinha virada, como se fosse um Vzinho assim, como se as perninhas estivessem abrindo, ó, os pezinhos abrindo, ó. Tá vendo? Aqui em cima juntinho e embaixo um pouquinho aberto. Vou pegar aqui uma esteca e vou fazer uma marcaçãozinha aqui embaixo, ó, pra ficar fofinha, pra meio que dividir o pezinho e a perninha, ó. Faço dos dois lados. Eu tô usando aqui uma esteca de silicone, mas você pode usar também até o cabinho do próprio pincel que você usa pra fazer essa marcação. Faz aqui de maneira bem leve. Acerta sempre os dois pezinhos, deixando sempre aberto embaixo. E aí, eu vou colocar aqui um pedacinho de espaguete, já passei colinha de CNC. Se você optar por colocar um palitinho, você pode também, mas é importante que você avise o seu cliente que tem um palitinho, principalmente se você for entregar um cupcake, porque às vezes a criança coloca tudo na boca e o palitinho pode machucar. Você pode colocar, mas deixa sempre avisado para o cliente que tem um palitinho ali. Vou colocar pro outro pezinho também, corto aqui e ele vai ficar assim, ó. Atravessado um no outro, ó. Que vai sustentar aqui o meu corpinho. Ó, tá cruzado aqui. Vou colocar aqui e vou preparar o corpinho. Para isso, vou pegar a minha massa branca, ó, sova, porque eu acabei deixando aqui do lado, sem cobrir, e ela vai ressecando, porque tem CMC, e é muito importante ter o CMC na pasta para ela ficar bem estruturada. Faço uma bolinha e uma coxinha. Gosto de colocar sobre a bancada para ficar mais gordinha a parte de baixo. Fica quase o mesmo tamanho da cabecinha, um pouquinho menor. Passo colinha aqui e vou inserir aqui, ó, onde eu coloquei o meu espaguete, até a parte de baixo. Não precisa forçar para baixo, porque a massa vai descer, tá, gente? Conforme o peso dela, ela vai descendo um pouquinho, então não chega até o final. Vou colocar um outro espaguete aqui para estruturar a minha cabecinha. Passei colinha de CMC em todos os espaguetes antes de colocar. Vou furar a minha cabecinha aqui, ó, com o mesmo espaguete. Se você estiver usando o palitinho, usa o mesmo palitinho para ficar no tamanho certinho que você vai inserir ali. Vou colocar aqui. Vou pegar a minha massa branca e vou fazer as orelhas. Pego um pedacinho, faço um rolinho, uma bolinha primeiro para tirar as imperfeições, depois um rolinho com as duas pontas finas, ó, deixando o centro mais gordinho. Pressiono um pouquinho e vou fazer outro para o outro lado. Feito as duas, venho com uma esteca boleadora e abro aqui o meu meio, ó. Vou abrindo suavemente, ó, aos poucos vou abrindo, passando, não precisa pressionar, só o passar já vai abrindo aqui, ó, a orelhinha. Depois disso, vou vir aqui e vou fechar a parte de baixo, onde a gente vai colocar lá onde a gente fez o furinho da cabeça. E dar uma leve afinadinha na parte de cima aqui, para ficar pontudinha. Já pode deixar viradinha do jeito que você vai colocar no coelhinho. Se você vai colocar com a orelhinha para cima, para o lado, elas inteiras para cima. Aqui as minhas vão ficar assim, ó, de ladinho. Fiz as duas, vou reservar ali. Vou fazer o coração
que ela vai segurar, e também os 2 coraçõezinhos que vão na parte de cima da orelhinha. Para fazer o coração, eu tenho massa vermelha, vou abrir numa espessura bem grossinha, ó. Tá vendo? Tá bem grossinha. Vou usar um cortador de coração aqui. Este meu cortador é o da Blue Star, é o número 3 que eu estou usando aqui do jogo de corações da Blue Star. Ele tem mais ou menos 2,5 centímetros. E você vai fazer de acordo com o corpinho que você tá utilizando, tá? Se você for fazer maior, você vai usar um coraçãozinho maior. É importante que ele fique adequado ao corpinho, né? Ao corpinho, à mãozinha, para não fazer um coração muito grande ou muito pequenininho e não ficar muito legal. Eu gosto de afinar aqui a parte de baixo, tirar as rebarbas e apertar aqui, ó. Abrir um pouquinho mais, que eu acho que esse cortador deixa aqui, ó, muito leve a marcação. Então, eu abro mais um pouquinho. Fiz o coração, vou reservar aqui e vou fazer os pequenininhos. Os pequenininhos eu vou fazer na mão. Pego um pedacinho de massa, faz uma bolinha para tirar as marcas, uma coxinha, pressiono um pouquinho e com a esteca faquinha eu marco aqui, ó, bem no meio, fazendo a abertura do coraçãozinho, ó. Minha massa tá bem fresquinha, porque eu tingi ela antes de começar o vídeo, então ela tá bem molinha, mas também tá com CMC, tá? Afinei aqui a pontinha e vou fazer outro pro outro lado. Depois disso, vou fazer o cordão, que é onde a gente vai segurar aqui a orelhinha, o coraçãozinho na orelhinha. Abro um rolinho bem fininho, ó, e aí nessa hora é importante que a sua massa esteja fresquinha, para que você consiga fazer a volta na orelhinha. Vou pegar aqui colinha de CMC, vou passar aqui na volta da orelhinha e vou colar aqui, ó, com a pontinha mais fina para baixo ou para cima, conforme você desejar, e vou fazer a volta, ó, na orelhinha até embaixo. Vou puxar aqui, olha como minha massa tá fresquinha, tá bem elástica. Puxei, vou dar uma leve ajeitadinha aqui, ó, porque o meu coraçãozinho vai vir aqui em cima. Pego o meu coraçãozinho e coloco aqui, ó, sempre dá uma ajeitadinha para não esconder completamente aqui o seu cordão. A ideia aqui é realmente que o cordão apareça. Vou colocar o coraçãozinho de lado, sempre pensando que a minha orelhinha vai ficar deitada. Então, eu vou colocar esse coraçãozinho de maneira que fique pendurado aqui na orelhinha. Você pode sustentar, ó, o coraçãozinho na própria orelhinha, ó. Tá vendo que tá de ladinho, mas sustentado pela orelhinha. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado, ó. Abro aqui um cordão, uma espessura bem fininha, para que você consiga fazer a volta todinha aqui da orelha. Vou tirar aqui um pedacinho. Ó, pego a minha orelhinha e faço a mesma coisa. Passo aqui colinha de CMC. Bem pouquinho a cola, tá, gente? Senão vai ficar escorregando. Vou colocar esse um pouquinho pra cima, ó. Pressiono um pouquinho pra colar e aí faço a volta. Dou 2 voltas e coloco a outra ponta pra baixo. Essa outra ponta é justamente onde vai ficar o coraçãozinho. Ó como minha massa tá elástica. Acerto aqui a pontinha que eu cortei, deixar mais fininha. E coloco um pouquinho pra cima, vou ajeitando. Coloco aqui o meu coração bem em cima dessa linha aqui, ó. Vou até grudar aqui um pouquinho, ó. E aí você pode colar a pontinha do seu coração aqui na orelhinha para que ele não caia, mas que também de maneira que ele fique pendurado, ó. Porque só a linha não vai sustentar o peso do coraçãozinho aqui. Vou juntar aqui um pouquinho para sustentar, como se fosse um nozinho que vai me ajudar a colar e sustentar aqui o meu coração. Deixa a pontinha para cima aparecendo, ó. Pressiona um pouquinho e ajeita o coração. Essa é a parte que talvez você tenha um pouquinho de dificuldade para fazer, mas dá para fazer tranquilo, tá? Vou colocar aqui minha cabecinha, passei colinha de CMC.
O meu corpinho já está seco. É importante que você... O meu aqui não está seco, gente, desculpa. Mas é importante que o seu corpinho esteja seco, tá? Então, faz bem o corpinho antes, faz as partes separadas. E depois, de repente, até no outro dia, você começa a fazer a montagem da coelhinha. Passo a colinha de CMC aqui. Eu tô gravando pra vocês direto, por isso que eu não deixei secar. Vou colocar aqui a minha orelhinha, ó, vou tirar um pedacinho, que eu achei que ficou um pouco grande. Afina de novo embaixo. Vou olhar se ficou ok. Aqui a orelhinha tá ok, ó. Mas eu acho que tá precisando de sustentar mais. Vou abrir um pouquinho mais aqui o buraquinho onde eu fiz aqui na cabecinha pra sustentar, ó, a minha orelhinha. Se a sua orelhinha já tiver dura também, já vai facilitar bastante pra você aqui. Aí, se você tiver com a cabecinha dura e a orelhinha já seca também, você pode colar, em vez de colar com colinha de CMC, você pode colar com um pouquinho de chocolate branco, bem pouquinho. Você coloca aqui no buraquinho um pouquinho de chocolate branco. Tirei aqui um pedacinho da parte de baixo pra ficar no mesmo tamanho da outra e coloco aqui, ó, no buraquinho que eu preparei pra fazer a orelhinha. Agora, eu já posso deixar o formato que eu quero, ó. Aqui eu vou deixar essa daqui virada um pouquinho pra cima. Se você for fazer e deixar secar a orelhinha, você pode até deixar ela secando no arroz, no formato que você quer que ela fique sequinha. Ó, aqui pra mim vai ser mais difícil segurar ela aqui, porque tá tudo molinho, ó. Aqui, acerta aqui o meu cordãozinho e o formato aqui da orelhinha, ó. Vou acertando até ficar certinho e firme. Pego o meu coração e já vou colocar aqui, ó. Passo um pouquinho de colinha de CMC e vou colar aqui, ó, ele meio de ladinho, colocando uma pontinha dele no rostinho dela, como se ela estivesse realmente atrás, segurando ele com muito amor. Então, vai ficar um pedacinho no rostinho e o restante no corpinho. Coloco aqui, deixa secar, tá, gente? O coração é bom que você faça na hora da montagem, pra ele tá fresquinho, pra colar aqui e aderir. Vou tentar mostrar pra vocês, tá bem molinho, não consigo mexer muito. Pego aqui um pedacinho de massa branca e vou fazer as mãozinhas que vão segurar aqui o coraçãozinho. Faço uma bolinha e depois um rolinho com a pontinha mais gordinha, ó. Vejo o tamanho, se tiver ok o tamanho, ó, vou alongar um pouquinho mais, faço o outro do outro lado do mesmo tamanho. Passo colinha de CMC onde eu vou colocar as mãozinhas. Essa parte da mãozinha tem que estar molinha também, tá? Porque você pode adiantar corpinho, pezinhos, cabecinhas, orelha e deixa tudo prontinho, depois você vai só montando. E aí vem com a mãozinha, porque a mãozinha precisa aqui fazer a volta, ó. Sai do pescocinho, entre cabecinha e corpo, e abraça aqui o coração, ó. Puxando pra dentro, segurando aqui o meu coraçãozinho, ó. Por isso que ela precisa estar fresquinha, porque eu preciso dessa flexibilidade para segurar o coração. E a outra, coloco do mesmo lugar, entre corpinho e cabecinha, só que na parte de cima, ó. Segurando pela parte de cima. Uma mãozinha embaixo, uma mãozinha em cima para dar um charme. Se você quiser colocar as duas embaixo, também fica bonitinho. Mas aqui fica com um rostinho mais fofinho, mais delicadinho, se você colocar em cima. Vou acertar aqui um pouquinho o coração, ó. Se tiver subindo ou descendo, ficar alguma rebarbinha do vermelho, você pode ajustar. Acerta sempre. Se a sua estiver bem firme, não vai precisar você ficar ajustando assim. Mas como a minha tá molinha, é importante. Vou fazer aqui o cabelinho, faço um rolinho igual a gente fez pra fazer o cordão. Pego aqui, passo colinha de CMC na cabecinha, tiro o excesso. E vou pegar aqui a ponta desse rolinho, ó. E vou fazer como se fosse uma coxinha bem alongada e colocar aqui em cima, ó. Vou fazer 3 dessa. Não precisa ser o mesmo tamanho, pode ser em tamanhos diferentes, ó. Coloco as 3 aqui e depois puxo lá pra trás, ó. Coloca aqui, ó. Eu quero que esse cabelinho, ele fique mais abertinho, não quero que fique juntinho. Então, separo um pouquinho com a minha estequinha, ó.
e jogo aqui pro ladinho pra ficar charmoso, ó. A pontinha. Pontinha fina sempre pra frente, tá? O que fica no fundo atrás da orelhinha é a pontinha grossa. Fiz uma bolinha aqui pra fazer o rabinho dela, que é importante a gente pensar em todos os detalhes, afinal é um doce 3D. Fiz o rabinho, vou dar uma leve ajeitadinha, onde eu estou montando agora. Ó, passo um blushzinho para dar um charme final. O blush você pode fazer quando você montar a cabecinha já e deixar já com o blush. Eu acabei esquecendo aqui, então vou passar agora. Mas é legal você fazer antes, ó. Minha mãozinha aqui manchou um pouquinho, porque eu passei o blush agora. E ficou prontinha a nossa coelhinha. E ela ficou prontinha, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa modelagem de hoje. Você pode também trabalhar essa mesma coelhinha, de repente para usar num tema de circo, quando acabar a Páscoa, também é uma sugestão para vocês aí, ou até no Dia dos Namorados também, que tá chegando aí também no meio do ano. Então você também pode usar essa modelagem para fazer, que ela tá super fofinha, e utilizar nessa data também. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!